Bolsonaro foi hoje para Goiás fazer campanha que a gente não sabe para quê. Para que esse cara tá fazendo campanha para quê? Se você tem alguma ideia para me dar uma luz, o que esse cara tá fazendo campanha para quê? Qual é o objetivo desse cara fazer campanha? E por outro lado, é assustador que ainda tenha gente para babar ovo desse cara, depois de tudo o que ele fez, mostrando ser um covarde, mostrando não tá nem aí principalmente pros bolsonaristas, né? Para esse pessoal aí que fica puxando o saco dele. Mas ainda tem gente assim. Foi para Goiás e teve que vazar na braquiária. Você conhece esse termo, não? Eu sou de Minas Gerais. Ó, picou a mula. Foi para Brasília, porque ele deu uma passada de mal. É sempre assim, né? As comadres, na hora que elas viram que ele estava passando mal, elas começaram a fazer as orações, mas não deu muito certo. Eu vou mostrar isso tudo para você. Só que antes, eu quero mostrar o que está acontecendo na imprensa. O Bolsonaro, junto com esse grupo de aloprados que tomou o Estado para benefício próprio, especialmente nessa BIM paralela, por exemplo, eles fizeram 60 mil operações ilegais. Se escutou bem, né? 60 mil operações ilegais. Então, assim, foi uma coisa mais, assim, nojenta ao extremo. Essas investigações da Polícia Federal, que resultaram em mais de 1.100 páginas, deixando claro aqui, é uma coisa assustadora, tá? E eu vou trazer aqui para você uma reportagem que mostra um pouco do teor dessa investigação e dessa situação como um todo envolvendo o Bolsonaro e seus crimes. Olha só. A PF disse que a organização criminosa era dividida em núcleos, entre eles o político e o de execução de ações clandestinas. O núcleo político, de acordo com o relatório, era composto por figuras de alto escalão do governo à época, incluindo potencialmente o então presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, que foi indiciado. A PF afirmou que este núcleo foi o responsável por definir as diretrizes estratégicas, determinar os alvos das ações clandestinas e se beneficiar politicamente das operações. E concluiu: era o centro decisório e o principal destinatário das vantagens ilícitas, manutenção no poder e ataque a adversários. Apesar de considerar que o ex-presidente tinha papel central no esquema, a PF não o indiciou. Isso porque Bolsonaro já responde pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito na ação penal que trata da tentativa de golpe de Estado. Como o uso irregular da ABIN também faz parte dessa acusação, Bolsonaro não poderia responder 2 vezes na justiça pelos mesmos fatos. O delegado do caso disse: considerando que já existe ação penal em curso, deixo de indiciar o investigado Jair Bolsonaro, consignando a conduta, caso haja outro entendimento. No relatório, a PF apontou que o deputado Alexandre Ramagem, do PL, fazia parte do núcleo da estrutura paralela da organização, que utilizava a estrutura física, tecnológica e orçamentária da ABIN para executar as ações clandestinas determinadas pelo núcleo político. O atual diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia, foi incluído no núcleo que, segundo a PF, atuou para dificultar as investigações. Ramagem e Correia também estão na lista de indiciados. A PF diz que a ABIN paralela fez mais de 60 mil consultas ilegais nos sistemas da agência para identificar a localização de alvos monitorados. Tudo para, segundo os investigadores, proteger e blindar os integrantes do chamado núcleo político. O relatório afirma ainda que a espionagem ilegal buscava obter vantagens políticas e informações sigilosas de investigações sensíveis para manter o grupo de Bolsonaro no poder. Que povo sujo, hein? Que gente suja, que gente criminosa, que povo vagabundo. Olha, sinceramente, não dá para entender. Eu fico aqui tentando o tempo todo entender como que existem pessoas que batem palmas para isso. Sabe, tá aí, não é uma questão de opinião, gente. Isso não é uma opinião, isso não é uma questão política, de esquerda e direita. Isso é a questão de a gente ver um vagabundo, um criminoso. Olha, a gente estava falando aí desse Ramagem, né? Você viu aí, está indiciado nesse processo, e a Folha colocou uma informação estarrecedora. Policiais federais da Ativa trabalharam para a Ramagem
na campanha de 2022. Quem fala isso é a Polícia Federal. As planilhas indicam que agentes receberam R$2.000 por mês cada. Eles tiraram licença remunerada para se capacitar e fazer campanha para o Ramagem, para eleger o Ramagem. E conseguiram, né? Mas você consegue perceber a criminalidade que existe por trás? A coisa é tão assustadora. Olha essa informação aqui, só para você entender. Bolsonaro mandou espionar bispos católicos. O homem do Deus acima de tudo perseguiu cristãos que criticaram seu governo. A ABIN fez um dossiê contra 152 bispos a mando de Augusto Heleno. Perseguição religiosa com selo golpista. E aí? Cadê a bancada evangélica agora? Parte dos evangélicos odeiam católicos, né? A gente tem que levar isso em consideração também. Eles odeiam. Mas, gente, são 152 bispos investigados, entrando no radar. Como pode isso? Como que as pessoas podem aceitar uma coisa dessa, uma aberração desse tamanho? E o Bolsonaro continuou fazendo essas reuniões, sempre defendendo o golpe de Estado, direta ou indiretamente. Agora ele está com esse negócio de querer tomar o Senado. Ele quer tomar o Senado. Porque ele sabe que ali no Senado, independente dele ser eleito ou não, do que acontecer ali, se tiver um grupo de bolsonaristas de extrema-direita, eles vão perseguir o judiciário, que é uma forma de golpe. É uma forma direta de golpe. E aí, ele está fazendo esse discurso abertamente, ele faz isso abertamente. O mesmo discurso, ele cita esse sujeito, esse Bukele aí, e é um discurso de gente que tomou o poder à força e quebrou todas as instituições. Eu vou trazer para você o que ele anda falando aí nessas reuniões, olha só. Passamos décadas de joelhos, décadas aceitando a esquerda crescer, ocupar cadeiras vazias e chegar onde chegou, aparelhando não apenas universidade, aparelhando todo o governo brasileiro. Dá para mudar? Dá para mudar. O que eu acredito? Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o estilo do Brasil, irmão. O pessoal fala muito em Bukele. O Bukele, quando ele foi para as eleições legislativas, que lá é descansado executivo, ele falou, me dê 60%, deram mais 70%. Ele mudou outro país. Foi um dos 4 chefes de Estado convidados pelo Trump para sua posse. Os outros 3, foi da Itália, foi de Israel, foi da Argentina. E eu o quê? Fui convidado também. Não me deixaram ir, pegaram o passaporte. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos ver onde vai chegar essa perseguição aí sem fim. Foi convidado nada, tá mentindo, mentiroso canalha. Mentiroso canalha. A esposa dele estava lá, o filho dele estava lá, ficaram vendo a posse do Trump lá de fora tomando neve na cabeça. Se ele fosse convidado, a esposa dele, que estava lá, os filhos, eles não seriam tão humilhados assim. É um canalha mentiroso. E aí foi para Goiás, nesse frigorífico Goiás aí, que já fiz um monte de ações bolsonaristas, já foi lá, o dono desse frigorífico é recebido assim, com tapete vermelho pelos bolsonaristas, pela extrema-direita lá em Brasília. Já foi para lá distribuir carne, já deu carne e churrasqueira de 30 mil, 20 mil reais pro Nicolas. E aí tá lá o Bolsonaro, quando chegou lá, deu uma passada, que eu tô rindo de nervoso, tá? Eu não tô rindo do Bolsonaro, tá bom? Passou mal. Aí as comadres, não, vamos orar pelo Bolsonaro. E tem esse trecho aqui, olha só. Repita assim comigo, eu creio. Eu creio. Que o Senhor. Está. À frente. De todas as situações. Da vida. Da Bolsonaro. Sua família. Nós cancelamos. Toda e qualquer. Ingerência. Maligna. Contra ele. Nós liberamos. A sua vida. E a sua família. Para cuidar. E abençoar. A nossa pátria. Em nome de Jesus. Amém.
As tia bolsonarista, eu não entendo, rapaz. O homem é o próprio Satanás em pessoa, né? É o Satanás na Terra e as tia bolsonaristas endoidecidas ali, alucinadas. Eu não entendo. Olha, se você tiver uma explicação por que faz essas tia religiosa ficar nessa babação em torno do Bolsonaro, coloca aqui nos... Eu queria muito entender, mas é um direito, tá? Eu não tiro o direito de fazer. A oração, eu acho que é sempre bem-vindo, né? A oração é bem-vindo, deixa as mulheres rezar, orar, deixa fazer o que for. Mas, na surdina, você viu o que ele faz, né? Ele persegue. Mais de 150 bispos. Você viu aqui, eu coloquei aqui agora há pouco no vídeo, né? Ao todo, foram 152 bispos. Essa é a questão religiosa em torno do Bolsonaro. Por isso que as tia vai lá e tenta anular, vamos anular tudo, vamos anular, vamos, mas não anulou nada. E aí olha só o que aconteceu. Receba mais uma vez, capitão, receba Jair Bolsonaro, o carinho de todos. Olha o mito aqui, galera! Olha ele, cumprimentando novamente, cumprimentando você patriota, você querido, recebendo esse menino, são maravilhosos do mito. Teve que ir embora. Nesse momento a informação é que tá tudo ok com ele, a gente não sabe o que pode acontecer aí. Eu não desejo mal, tá? Eu não desejo mal ao Bolsonaro, eu não desejo mal aos bolsonaristas, isso daqui não é para isso, sabe? As questões, as diferenças que a gente tem é com relação à política e posturas. E também com relação a como Bolsonaro e os filhos, essa gente vê o que é o Estado, o que é as pessoas exercerem o seu direito de cidadão, o que é cidadania. Sabe, a minha questão é política. Eu não, sinceramente, não tenho nada com relação à pessoa do Bolsonaro, ou dos filhos, ou qualquer coisa assim. E a gente sabe também que muito daquela crítica da esquerda contra o Bolsonaro, ela faz com que as pessoas que defendam o Bolsonaro, essas pessoas elas vão para defensiva. E aí essas pessoas falam assim, não, agora é que eu vou ser bolsonarista mesmo, porque esses caras estão me tratando como se eu fosse um imbecil, uma imbecil. Mas a gente precisa expor e colocar as coisas aqui. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Por que na sua opinião, as pessoas têm essa idolatria pelo Bolsonaro sem entender o que está por trás, porque é um sujeito com uma ausência de caráter. É um sujeito sem caráter. Nunca foi um cara religioso na vida dele inteira e continua sendo assim. Por quê? Na sua opinião, as pessoas ainda continuam com essa história de achar que o Bolsonaro é o Messias, que o Bolsonaro ele vai salvar o Brasil, de que... Sabe por quê? Na tua opinião, coloca aqui nos comentários. Eu tenho curiosidade em saber o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça também de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo, por favor, e faça a sua inscrição aqui no canal. Por favor, se inscreva aqui no canal. Dá essa força pra gente. A gente tem muita gente que passa aqui e não se inscreve no canal. Dá essa moralzinha. Aproveita esse final de semana. Esse final de semana você vai ter um tempo para analisar um pouco mais sobre esse trabalho desenvolvido por essa escola de negócios que oferece para as pessoas a oportunidade de ter uma renda extra, de ter um dinheirinho no bolso todo final do mês. É um dinheirinho que você vai ter trabalhando, tá? Nós não estamos falando de pirâmide, de internet, a gente não está falando aí desses jogos, aí jogo de tigrinho, essas coisas. Criptomoeda, essa alucinação de criptomoeda, não é nada disso, tá? Nós estamos falando da oportunidade de você trabalhar utilizando apenas o seu celular. Para você saber se você quer ou não entrar para essa escola, eu vou deixar aqui no primeiro comentário um link onde eu explico tudo para você. Então entra aqui nesse primeiro link que nós temos aqui no comentário e também na descrição do vídeo, para você saber um pouco mais. Agora, no final de semana, você vai ter um tempo maior para analisar e quem sabe hoje é o dia. Entra aqui, primeiro comentário fixado. E eu estou pedindo para as pessoas nos ajudarem. Nossa câmera, a câmera anterior que a gente utilizava, ela quebrou. Infelizmente, a gente perdeu a nossa câmera. E nós estamos agora comprando uma
outra câmera que custa cerca de R$8.000. E o que a gente está pedindo? Para as pessoas que gostam do nosso trabalho e que entendem que a gente precisa continuar aqui. Nós estamos pedindo 100 pessoas que possam doar R$80 ou mais, para que a gente possa pagar a nossa nova câmera, que fica algo em torno de R$8.000. Então, se você puder fazer essa doação, eu vou agradecer. Você não é obrigado a nada. Faça a doação somente se esse dinheiro não for fazer falta para você. Se é um dinheiro que está aí que você pode doar. Tá? Tem gente que num jantar gasta mais de R$100, R$200 num jantar, né? E às vezes pode fazer uma doação como essa. É para pessoas assim que eu estou pedindo. Não pode fazer falta para você. É muito importante, tá bom? E de coração, a gente já tem muitas, dezenas de pessoas que já ajudaram e eu quero agradecer muito as pessoas que estão nos ajudando. Esse aqui é o nosso Pix, tá bom? Esse aqui é o nosso Pix. Tem aqui também o QR Code. Dê essa força pra gente. Tá aqui, né? Que eu sempre confundo aqui o lado. Quero aproveitar para desejar um bom final de semana para você. Um final de semana abençoado, daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.